Fala, meus queridos e minhas queridas! Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira agitadíssima, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acionem o sininho para todos os vídeos e continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e aqui vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Estão vendo meu sorriso, né? Os dois últimos reforços acabaram de chegar hoje no Rio de Janeiro. Deixei lá na nossa página Amaury de Paula Santos os vídeos, coloquei em todas as nossas plataformas a chegada aí de Alexandro e eu vou trazer daqui a pouco as imagens de Gonzalo Plata. Ainda não trouxe. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, vou colocar lá nas nossas páginas, né? Mas antes de falar sobre os reforços, falar sobre o que Bruno Spindel disse, vou trazer aqui um adendo, né? O elenco do Flamengo recebeu folga ontem, iam sair de lá, de Salvador, por volta de 11 horas da manhã, embarcar 11h05, mas teve problema no embarque, né? Por causa do mau tempo, saíram de lá à tarde, chegaram aqui no início da noite. Né? O elenco do Flamengo se reapresenta hoje no CT1 do Urubu às 9 horas da manhã para iniciar aí os treinos focados no jogo contra o Corinthians, que será realizado no domingo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Bom, boa notícia que Pedro está 100% recuperado e será relacionado para essa partida. Por outro lado, nós temos a ausência aí de Michael, que a lesão dele é de grau 2 ou grau 3, iremos confirmar isso mais tarde, que hoje eles passaram por uma reavaliação médica, e se for uma lesão de grau 3 ou grau 2 ou grau 3, o atleta pode ficar até um mês fora dos gramados. Meus queridos, a bruxa está solta. A bruxa está solta. Soltaram o pubá. Rapaz. Situação está complicada para o Flamengo com relação a essas lesões, né? Então vamos lá, Gonzalo Plata já chegou ao Rio de Janeiro para ser anunciado pelo Flamengo. Quarto reforço do Fla. Na janela de transferência, o atacante fez escala em São Paulo e desembarcou em solo carioca na manhã dessa sexta-feira. Ademais, o jogador não passou por onde a imprensa estava, apenas entrou em uma van e deixou o local. Diferentemente de Alexandro e também diferentemente de Carlos Alcaraz, que ali no saguão do aeroporto do Galeão deram entrevista para a Flá TV, né? Deram ali um pouquinho de atenção para os repórteres que estavam presentes, inclusive Alexandro recebeu hoje uma placa do Chapolin, um abraço Chapolin, o Chapolin é uma figuraça aí no mundo rubro-negro, né? Deu uma placa aí para Alexandro guardou a placa dentro do veículo e partiu para o hotel onde ele vai ficar hospedado e mais tarde ele deve ser apresentado oficialmente como atleta do Flamengo, assim como o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata desembarcou lá no aeroporto de São Paulo, o repórter tentou conversar com ele, ele não falou nada. Gente, preste atenção, ele é contratado do Flamengo, tem um protocolo a ser seguido. A primeira entrevista do atleta como jogador do Flamengo tem que ser a Flá TV. Então vamos entender, vamos compreender. O cara está apenas seguindo o protocolo, né? E para contratar o atacante, o Flamengo pagará cerca de 3.650.000 euros, cerca de 22.400.000 reais na cotação ao Al Saad do Catar. O valor será equivalente a 30% dos direitos econômicos do atleta, que vai assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo, até 2028. Dessa forma, a expectativa é que o Flamengo anuncie o jogador a qualquer momento. Estamos aí na expectativa, aguardando isso. Gonzalo Plata, que estava no Al Saad, acumulou bons números na última temporada. Sendo assim, o jogador atuou em 30 partidas, marcando 11 gols e 8 assistências. Já na carreira, são 158 partidas, nas quais atuou 24 já anotou 24 bolas na rede e cedeu 28 assistências, né? Bom, seja bem-vindo, Alexandro, seja bem-vindo, Gonzalo Plata, seja bem-vindo todos esses jogadores aí que vão vir para agregar ao Flamengo, né? Preste sua atenção, o Marcos Braz tinha colocado o enigma, né?
que ainda tinha mais um anúncio para fazer, que talvez não desse tempo. Aí até o paparazzo brincou lá no saguão do aeroporto, né? Falando que talvez não desse tempo de anunciar por causa que querem derrubar aí o X, né? O antigo Twitter. Não vou entrar em mérito de política, não. Mas aí brincou com relação a isso. Mas o Bruno Spindel garantiu que esse anúncio é realmente do Gonzalo Plata. Além desses 4 jogadores, não tem mais ninguém para chegar. As contratações da janela do meio do ano é Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O que ele disse é que 1 ou 2 jogadores ainda podem sair. Essa é a questão, né? E falou também sobre Danilo, né? Que Danilo, nessa janela de transferência, o Flamengo não tem interesse em repatriar o atleta, porque eles contam com o Wesley e o Guilherme Varela, que eles confiam nesses 2 jogadores, mas que pode vir a acontecer alguma coisa no futuro que ele não vai garantir nada, porque o Flamengo é muito constante, as coisas mudam assim de uma hora para outra, né? Então, vou deixar com vocês aí imagens da chegada de Alexandro ao Rio de Janeiro e também vou deixar aí alguma parte da matéria de Bruno Spindel falando aos repórteres lá no Galeão sobre os 4 reforços que chegaram no Flamengo e também falando aí das possíveis saídas de alguns jogadores. Valeu? Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, o mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fique aí com as matérias. Muitos anos de Europa, né, Alexandre? De Juventus, então, e por lá, mais de 10 títulos, isso nem se fala. O que o Alexandre traz nessas tantas malas desse tempo de Europa, assim, questão de evolução de jogador? A gente lembra de você no Santos, no Atlético, lateral construtor, rompedor. O que você pode trazer de evolução nesse sentido dentro de campo, que você acha que o Alexandre volta para o Brasil agregando ainda mais? Não só dentro do campo, mas também fora do campo. Eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores, excelentes jogadores, desde quando eu saí do Brasil, Porto, Juventus, Seleção Brasileira. Então, tudo isso eu acho que eu trago agora no Flamengo, mas também eu vim para o Flamengo para aprender com todos os jogadores de altos níveis, com os treinadores, preparadores físicos, enfim, com a nação rubro-negra. Eu acho que tenho certeza que eu vou aprender muito e já estou recebendo esse carinho que é especial para mim e para toda a minha família. Noção do universo Flamengo, assim. Você nesses últimos anos tem acompanhado tudo que o Flamengo tem construído, conquistado no futebol brasileiro e sul-americano. Como é que você enxerga essa oportunidade de fazer parte desse grupo agora? Chegar agregando com sua experiência, com tudo que você viveu e conquistou, mas de viver o Flamengo de fato agora. O que representa aqui, na alma, essa oportunidade pelo Flamengo? É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Então, eu acho que o futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, que é um dos clubes que está fazendo essa evolução crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só como o Flamengo, mas outras grandes equipes também no Brasil que está dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto aqui, me sinto orgulhoso, é uma honra poder estar fazendo parte dessa família Flamengo. Para fechar contigo, te liberar, porque você tem muita coisa para falar também na entrevista coletiva. Já se sente pronto, vou até usar um termo italiano, para ser chamado em causa, né? Assim que eles falam lá na Itália, para ser relacionado pelo técnico Tite. Como é que está a sua questão? Você vem aprimorando lá em Portugal a parte física, como é que você está se sentindo fisicamente, quando você acha que está aí para ficar à disposição de fato para jogar? É óbvio que depende da regularização também. Me sinto bem, me sinto confiante, fiz um ótimo trabalho aí no clube do Portimonense, agradeço ao meu amigo Theo, Ryuki, Dinei, que são os responsáveis pelo Portimonense. Foi onde eu fui muito feliz de poder continuar essa minha evolução fisicamente, tecnicamente. E agora chegar a conversar com o professor. Te conhece bem? Com o professor, com o doutor, também com o preparador físico, para ver realmente
qual vai ser essa linda data de estreia. Tá certo. Te liberando, Alexandre, e lembrando, Felipe Luiz te elogiou, né? Disse lá no comentário. Vai sobrar. É um cara que tem muito carinho, tem o seu respeito também, por aqui fez história. O Felipe Luiz realmente é um irmão para mim, é uma pessoa, um profissional que eu sempre respeitei, que realmente sempre foi meu espelho, não só na seleção brasileira, mas quando, enfim, estava no Atlético de Madrid, sempre olhava como o Felipe jogava, porque eu sempre quis aprender ao máximo com todos os meus companheiros, com todos aqueles que eu conheço. Felipe Luiz, muito obrigado e nos vemos por aí. Filho, a presença de vocês na Europa, vocês encomendaram também alguma venda ou foi só para contratar? No momento, assim, só para contratações, mas abriram algumas portas aí que pode ser que ocorra uma transferência ou outra de saída. Ainda nessa janela? Ainda nessa janela. Não agora, né? Até para agora. Até para agora. A gente resolveu se dividir para que eu pudesse estar aqui tocando esse dia a dia e também a chegada dos atletas e também se precisar de qualquer coisa do jurídico aqui, tem algumas negociações que podem acontecer, que adiantaram bem de saída e a gente vai... É importante ter uma pessoa lá para poder acelerar isso se for necessário. Bruno, quantos jogadores podem sair nessa janela ainda? Acho que de 1 a 2. Podem sair 1 a 2. 1 a 2? Só não vou revelar nomes. Ajudar o Flamengo dessa forma, os 3 que já estão aí e a gente espera que consiga finalizar o Gonçalo, vão ajudar muito o grupo a enfrentar esse calendário duríssimo aí, dar mais alternativas para o Tite e que o Flamengo possa seguir vivo aí, lutando pelas 3 competições, quem sabe que se vença a Libertadores, poder também disputar o Mundial desse ano. Soltou um enigma no Twitter, né, como sempre, falando que tinha mais um reforço para anunciar, que vocês não conseguiram anunciar ainda. Tem algum outro nome, além dos que a gente já sabe? O Danilo, por exemplo, surgiu. O que está encaminhado é o Gonçalo Plata. Mas tem alguma coisa com o Danilo? Existiu algum contato com o Danilo? Não. Nada com o jogador? Nada. A gente tem 2 laterais direitos aí que a gente confia muito. O Guilherme Varela e o Wesley, confia demais nos 2. Já falei bastante desde o início do ano sobre os 2 e a gente segue com eles. Eu acho que ele fez uma brincadeira quando o Twitter ia acabar, ia parar no Brasil e tipo, não vai dar nem tempo de anunciar. Pode ser. Ele tava brincando com Pode isso. ser. Mas eu queria te perguntar com relação eu acho que o Guilherme trouxe a informação que poderia vir um outro jogador surpresa. Se for é para outra janela, essa janela vocês fecham os 4, é isso, no máximo? Assim, a janela, assim, fico muito receoso sempre de falar as coisas de forma definitiva, porque o Flamengo está sempre aberto às oportunidades, está sempre atento. A maioria das janelas ali fecha entre hoje, né? Hoje é dia 30 de agosto e 2 de setembro. A janela no Brasil aqui fecha 2 de setembro, mas depois vocês ainda... Os jogadores que estavam livres antes do fechamento da janela para os clubes brasileiros, é possível que se faça contratações até o momento que ainda se pode inscrever os jogadores nas competições, né? Então, assim, hoje, se você me perguntar agora, é isso, essa contratação do Gonçalo Plata encaminhada. E agora, eu não gosto nunca de falar de forma definitiva, porque às vezes acontece alguma coisa que não existia ainda nesse momento, que não estava planejada e depois fica como se a gente tivesse dado uma declaração que não foi correta. O grupo fica muito forte, né? Eu acho que assim, ajuda muito a qualificar o grupo, a dar mais alternativas para o Tite, a que todos possam estar bem na sua melhor forma física e técnica em todos os jogos. O calendário massacra muito. Essas 2 lesões gravíssimas e as outras que aconteceram, e não acontece só no Flamengo, acontece em praticamente todos os clubes aí que disputam as 3 competições. O calendário massacra mesmo, massacra mentalmente, massacra fisicamente, provoca uma série de lesões. E não é só o calendário. Você vai para a Bolívia jogar a quase 4.000 metros de altitude, não dorme, são viagens longas aí, tem que somar na viagem tempo de deslocamento até aeroporto, hotel, imigração, etc. Vai pro frio, desce, joga aqui, volta, joga de novo em Salvador com viagem longa. Então assim, e
uma temperatura bem mais alta do que você pega na Bolívia, então todos esses obstáculos aí, os atletas não são robôs, você tem um elenco com mais alternativas. O cuidado ao falar disso, o Tite foi falar disso, foi denunciado pela Conmebol agora, é inacreditável. Assim, a gente sabe o que a gente viveu lá. Então, mesmo os atletas que não jogaram, o Dr. Bassan fez um relatório e a gente viu isso na pele. Os atletas que não jogaram, é impressionante, assim. Alguns não sentiram nada, mesmo sem jogar. Quando bate às 6 horas, começa um monte de problema lá dentro do vestiário, o jogador passando mal, dor de cabeça, ânsia de vômito, fora problemas médicos mais graves, como o que aconteceu com o professor Tite. O Dr. Bassan atendeu da forma mais rápida e pronta possível. Assim, são fatos. A altitude é algo que é dessa forma, assim, para atividade física de alta intensidade, estresse emocional, é algo que é perigoso, traz dano à saúde e pode trazer risco à vida. Isso é um fato. Bruno, vocês estiveram em Londres agora. Teve contato, né, no início da janela com o Paquetá. O que aconteceu? Qual é o desfecho com o Paquetá? Não, a gente não tratou nada de Paquetá nesse momento. A gente buscou um entendimento com o West Ham no início da janela, mas não foi possível. O West Ham não evoluiu, então. O West Ham não se interessou. Spindle, depois dessa janela, saiu a informação que agora vocês iriam focar nas renovações do elenco. Tem a questão do Pulgar e outros atletas. Você podia falar um pouquinho sobre isso? A gente está sempre atento a isso, essa gestão aí do elenco a gente faz o tempo todo. Enfim, é um ciclo normal dos atletas dentro do clube e no momento que a gente julga adequado, a gente conversa com os agentes, quando necessário, com os atletas, para que a gente possa gerir da melhor forma possível o elenco. Sobre essas denúncias da Conmebol, vocês vão tratar de alguma forma com a entidade? Porque, assim, a gente foi denunciado, tem também uma questão de atraso para subir para o campo, todos esses detalhes, e você acabou de falar aqui sobre as condições do jogo. Vocês têm algum trabalho, assim, alguma conversa marcada com a Conmebol? Não, tá nas mãos do jurídico. O que eu posso falar, assim, publicamente, é que ocorreram muitos problemas de saúde lá durante e após o jogo. Sim. O que ocorreu com o Tite foi sério. Não foi algo que se fez para criar um fato, para levar uma vantagem esportiva. Foi um problema de saúde sério e que outros atletas tiveram problemas de saúde, sim. Alguns antes do jogo e durante o jogo, outros depois. Assim, não é normal um atleta do nível que eles são, durante e após o jogo, ter ânsia de vômito, vomitar, dor de cabeça, passar mal. Isso não é uma coisa normal. Assim, se é um atleta, pode ser uma gastroenterite, alguma coisa desse tipo. Agora o elenco quase todo, é óbvio que está relacionado à altitude. Tem um relatório médico que foi feito pelo Dr. Bassan, que vai ser enviado, ou talvez até já tenha sido enviado à Conmebol para explicar o que ocorreu. E assim, o mal da altitude é um mal conhecido. É um fato, isso aí é um fato. O Flamengo não está colocando nada de novo, nem está falando nada, nem está fazendo uma reclamação à Conmebol, só está expondo um fato. O Tite teve um problema cardíaco que, se não for cuidado ali no momento, é grave. Na avaliação do Dr. Bassan, esteve relacionado à altitude, e outros atletas tiveram problema também. São fatos, não é uma reclamação à Conmebol, são fatos. Eu não vejo por que não se possa expor que o Tite teve um problema cardíaco, que o jogador A, B ou C passou mal, vomitou, teve dor de cabeça, teve que ser sacado do jogo, o outro teve que ser levado ao hospital, no retorno. Assim, é um relato de fatos que ocorrem e que estão relacionados à altitude. Sim.